Oi, turma, do livro Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, no capítulo 23, Alegria na Dor. Eu tô sorrindo já porque como Deus age, viu? É incrível. Eu tenho uma exposição para fazer na sexta-feira que vai no tema Há males que nos curam e dores que nos ensinam. Ou seja, né, saber passar pelas aflições. E eu não acredito que esse tema aqui seja um pouco diferente daquilo que eu preciso estudar para sexta-feira. Por isso que eu estou sorrindo assim. Deus ampara demais. Então, no capítulo 23, Alegria na Dor. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Provérbio de Salomão. A música, a meu ver, é a arte que vai mais direto no coração. Lamennais. A enfermidade acompanhou Francisco em grande parte de sua vida. Acredita-se que, quando de sua primeira participação na guerra, oportunidade em que permaneceu preso durante 1 ano, ele tenha contraído a malária, doença que lhe fez amarga companhia até o fim dos seus dias, afetando seriamente o estômago, o fígado e o baço, além de causar febres frequentes. Em uma de suas viagens pelo Oriente, Francisco contraiu tracoma, uma enfermidade ocular que causa intensa lacrimação e intolerância à luz. Por conta dela, Francisco ficou praticamente sem poder enxergar. Todas essas doenças também se agravaram porque Francisco não dava folga ao corpo, tanto pelo trabalho intenso a que se entregava diariamente, como por força dos jejuns prolongados a que se submetia. Relata-nos Alencar Bastos Guimarães Lima que, apesar da fraqueza e do abatimento do corpo, ele suportava as dores e as amarguras com firmeza de espírito, não se deixando ao quebrar. Tomás de Celano conta-nos que, mesmo quando os seus sofrimentos eram um verdadeiro martírio, suportava-os de cara alegre e ficava sorridente e cheio de contentamento. Tentando entender esse aparente paradoxo, isto é, como alguém pode ficar contente no sofrimento, sobretudo no sofrimento que dói não apenas na alma, mas também no corpo, sou levado a crer que Francisco tinha consciência de que a dor pode ser um instrumento de aperfeiçoamento espiritual. Embora ninguém deva procurá-la para se iluminar, o que seria uma reprovável atitude masoquista, é preciso reconhecer que muitas vezes é a dor que nos faz pensar mais corretamente sobre a vida, sobre as nossas ilusões, desacertos e apegos. Como se costuma dizer nos meios espiritualistas, a doença do corpo é o tratamento de beleza do espírito. Inúmeras pessoas relatam que fizeram grandes transformações positivas em suas vidas depois que passaram na fila da enfermidade. Estão falando com uma. Já ouvi de diversas pessoas, por exemplo, que o câncer foi uma dádiva espiritual, pois por intermédio dele puderam constatar o quanto elas já viviam desequilibradas, emocionalmente infelizes, antes de a enfermidade se manifestar. E a doença do corpo chamou-lhes a atenção para o que precisavam mudar em suas vidas. Estou certo de que tudo isso era muito claro para Francisco. Além do mais, o sofrimento corporal era visto por ele como uma forma de sentir tudo, ou pelo menos quase tudo, o que Jesus sofrera na cruz. Esse desejo de se identificar inteiramente com Jesus era muito intenso, o que pode explicar, a meu ver, a sua plena conformação, satisfação com os espinhos com que as enfermidades feriam seu corpo constantemente. Mesmo assim, Francisco nunca recusou os recursos da medicina da época, ainda que lhe fossem dolorosos, como aconteceu no tratamento do tracoma, tendo seus canais lacrimais queimados com ferro em brasa, não sem antes dizer: irmão Fogo, eu sempre tive um grande respeito por ti, sempre te amei, por favor, não me faças muito mal durante essa operação. Outro fato que nos interessa sobre a forma como Francisco lidava com as enfermidades aconteceu numa noite em que o pobrezinho estava gravemente doente, abatido com muitas dores pelo corpo, tendo chamado um de seus companheiros que fora tocador de cítara, a quem disse:
peço que, em segredo, tomes uma cítara emprestada e improvise diante de mim um belo cântico. Será consolação para o meu irmão corpo, que sofre tantas dores. Francisco não se tratou apenas com remédios, com orações, tratou-se também com arte, sobretudo com a música. Ele já entendia que tudo no universo produz ressonância e que o que Francisco desejava ao pedir música na hora da dor era que os sons harmoniosos da canção reverberassem em seu corpo e em sua alma, aliviando suas dores. Passados 800 anos, a musicoterapia hoje é aceita oficialmente como prática complementar nos tratamentos de saúde. Diante das tormentas, Francisco buscava o alto, evitava mergulhar no desespero, evitava se afundar na lama do sofrimento. O alto era a sua meta, o seu socorro. Por isso, a oração era a sua escada. A contemplação de natureza limpava sua alma das impressões tristes deixadas pela doença. E a música era o remédio que recompunha suas forças. Francisco é o cantor de Deus e deseja entoar para nós hoje uma linda canção. Ouçamos. É incrível. É incrível. É incrível, incrível, incrível. Quando me indicaram para fazer, né, me convidaram, acreditaram em mim para fazer uma palestra, porque eu falo mais do que o homem da mala aqui no canal, falaram, tá bom de você começar a enfrentar agora, né, ao vivo, ao invés de ser gravação. Falei, para mim isso aqui já é ao vivo, porque eu não fico editando o vídeo. Vocês veem aí que eu não sei fazer aquelas coisas bonitas de abertura, eu não sei fazer nada. Eu só ligo o celular aqui e faço a leitura diante dele e a minha compreensão que, né, é de acordo com o meu conhecimento, que é bem pequeno. Mas quem está acompanhando, algumas pessoas inclusive, né, que são palestrantes, que são estudiosos, são autores de livro inclusive, né, que a gente já fez a leitura dos livros deles aqui no canal. Então, assim, algumas pessoas têm me motivado a ir para esse lado da palestra, né? Eu nunca quis, desde quando eu comecei a estudar no Centro Espírita, que eu nunca quis fazer palestra, porque eu já falei isso aqui numa outra oportunidade. A sensação que eu tenho é que a responsabilidade de quem está falando na hora da palestra, porque aqui eu vejo da seguinte forma, alguém vai ligar o YouTube por uma curiosidade, pelo tema, né, ou porque me conhece, vai lá, liga, deixa a Patrícia falando, pega alguma coisa que presta, quando não quer desliga, não dói nem em mim nem em vocês. Mas uma palestra, se a pessoa tá lá, ao vivo principalmente, né, eu não sei, a pessoa pode ser mal educada se ela levantar e ir embora, mas ela pode estar também empanturrada, né? Fala, não quero ficar ouvindo as besteiras que ela tá falando e vou embora. Você tá sendo avaliado de verdade ali, né? Então eu tenho medo de rejeição, eu tenho medo de estar fazendo algo que a pessoa não esteja aproveitando, porque a gente não faz pra gente, só pra gente. A leitura, eu falo, quem tá ouvindo primeiro aqui é meu ouvido, me ajuda muito no dia a dia, a passar pelas situações, né? E aí, quando eu vi que fazia bem para mim, eu comecei a fazer para os outros, para tentar fazer o bem aos outros. E algumas pessoas me respondem dizendo, Patrícia, a leitura serviu para alguma coisa, né? Para minha esposa, para uma pessoa. Teve um rapaz uma vez que falou que o pessoal da igreja dele, teve 2 pessoas da igreja dele que através dos estudos ele era evangélico, mas ele conseguiu levar a palavra, porque isso aqui não tem fronteira, né, gente? Isso aqui não é leitura espírita, só espírita que... Não, qualquer um pode aproveitar. Eu já cansei de entrar em igreja evangélica, sentar, orar, cantar junto com os evangélicos, porque onde tem Jesus, tem Deus, não interessa, né? Qual é o selo que você carrega. Onde tiver Deus e Jesus está ótimo. A gente pode entrar, a gente pode aproveitar o que o outro tem para dar pra gente, né? E, enfim, eu fui convidada para fazer essas palestras, tem 4 agendadas, tem uma para sexta-feira agora que é virtual.
Aí eu falo para as pessoas, estou morrendo de medo, tenho medo da rejeição, tenho medo de não ser útil, né? Tenho medo de falar bobagem, porque sempre eu entendi o seguinte, que vídeos a gente pode ligar e desligar. Palestra, geralmente a pessoa procura quando está necessitada mesmo, ela quer ouvir alguma coisa de bom ali. E tem uma colocação que foi feita, né, algum tempo atrás, que eu gravei. Eu falei assim, às vezes a pessoa está precisando de ajuda, ela está lá para se matar na ponte, ela está perto de se jogar da ponte. Você chega com a mãozinha no ombro dela e fala, amigo, era o empurrãozinho que ela precisava para se jogar de vez. Então, na palestra, né, eu tenho esse receio. Aquilo que eu estou falando, se a pessoa mal interpretar, ao invés de fazer bem, fazer mal a pessoa. Então, eu nunca quis fazer palestra. As leituras eu rejeitei bastante no início. Depois eu falei, não, eu acho que esse é o caminho, porque eu sou preguiçosa, então vai ser primeiro para mim. Aí, quando eu comecei a passar para os meus amigos, eles falaram, bota no YouTube, porque você fala demais, os vídeos estão vindo cortados, o YouTube arruma para você isso aí. Ele reduz, ele compacta o vídeo. Aí comecei a fazer no YouTube e isso já está indo para outros lugares. E assim, dá medo. Mas tem uma outra frase que fala assim, você tá com medo, vai com medo mesmo, né? E engraçado que agora que tá chegando perto do dia de fazer a primeira palestra, dessas 4 que já tá agendada, tá vindo muito material, mas muito mesmo. Sexta-feira eu fiquei fazendo recortes de material, porque a palestra vai ser baseada nesse aqui, ó. Há males que nos curam e dores que nos ensinam. Qual é o tema de hoje? Alegria na dor. Do que será que nós vamos estar falando aqui? Justamente sobre a história do Francisco. E assim como ele, aí eu fui buscar outras fontes, né? Então, a gente procura e acha, né? Tudo aquilo que a gente procura, a gente acha. Eu encontrei no Evangelho, no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Lá tem o item 18, que fala o bem e o mal sofrer. Tá lá no Evangelho, sobre esse mesmo assunto. Depois eu encontrei umas falas da Joana de Ângeles, encontrei um estudo dessa moça aqui, Morgana Pereira Figueiras, que ela é da Fundação Allan Kardec. Eu encontrei na internet, pesquisei na internet e encontrei um texto dessa moça que ela fez um estudo grande sobre a dor no processo de transformação moral. Então ela defende que através da dor, né, nós vamos estudar essa dor, saber por que nós temos uma dor, né? Quando a gente começa a entender o porquê daquela dor, nós criamos novos hábitos, que são uma nova aprendizagem para o nosso espírito. Essa nova aprendizagem reeduca a gente, né? Reeduca ou educa a gente. E quando a gente está educado, nós estamos fazendo a nossa transformação moral. Então, através da dor, é possível uma transformação moral, que é o que o Francisco disse aqui. Através da dor, do sofrimento que ele tem, que é desde quando ele foi para a guerra que ele adquiriu a malária, ele não via a dor como uma inimiga, como algo que impedisse ele de fazer as coisas. E nós, seres pequenos, qualquer dor de cabeça a gente deita e vai dormir. Tô com dor de cabeça, não me incomoda, né? Qualquer dor no estômago, eu não quero comer não, eu não tô afim de nada, meu estômago não tá bom. Ele tinha malária, ele tinha um problema na vista que ele mal enxergava e que ele lacrimejava demais. A cirurgia que ele foi fazer, vocês entenderam na leitura? Ferro em brasa para poder tentar conter aquele... na medicina da época era daquele jeito, né? Muito ignorante, muito dolorida. Hoje a medicina tenta tirar as dores. Na época parece que para tirar a dor era preciso sofrer mais ainda, né? Pegar um troço quente e colocar nas vistas da pessoa, pensa. E ele, com toda a bondade que ele tem, ele ainda fala assim, irmão Fogo, pega leve, tá? Eu te respeito. Gente, é assim. Então, eu fico com esse sorriso de contentamento, porque as coisas não são fáceis. Principalmente pro meu lado não é mesmo, né? Quem tá comigo no dia a dia,
Aí eu encontrei também um outro rapaz, Leonardo Arruda. Ele é colaborador da Agenda Espírita Brasil. Ele é expositor, ele é de Limeira, do Centro Espírita Luz e Caridade de Limeira. Então, esse Leonardo Arruda tem um artigo dele também que eu encontrei pesquisando sobre o mesmo assunto, tá? Os que choram serão consolados. Ou seja, vem aquela promessa de Cristo, né? Que ele disse para nós, que tudo aquilo que a gente sofrer é para o nosso bem, porque os humilhados serão exaltados, não é isso? Então, nós temos a convicção de que o mal que a gente passa, as dores que nós temos, elas não são à toa. Hoje eu escutei uma pessoa falar assim, as dores que já vêm no nosso DNA, tudo bem, né? Essa daí dá pra gente entender e tentar superar. Mas e as dores que as pessoas causam na gente, né? Tanto a dor física como a dor moral, elas têm uma explicação. A dor física, a ciência explica, todo mundo entende e amém, né? Você tá no teu DNA, você tem que passar por isso e ponto. Então o homem ainda é muito no que ele vê, né? Agora, as doenças morais, né? Medo, solidão, angústia, ansiedade, as outras que ferem a gente através do comportamento de pessoas, essas aí, tá explicado, por mais que você seja a pessoa mais iluminada do mundo, ela está explicada justamente na doutrina espírita, ela não está explicada em outro lugar. Vocês não conseguem achar essa explicação em outro lugar. Se um filho deserda, deixa os pais e vai embora, some no mundo, ele é um ingrato, ponto. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas por que será que ele foi embora? Por que será que ele deserdou os pais? Ele simplesmente não quer mais saber dos pais. Virou as costas, sumiu, acabou. Tem um porquê. E esse porquê é só a doutrina que é capaz de responder. Quem fomos nós no passado dessa criatura? O que nós fizemos com essa criatura no passado? Será que a gente também não abandonou numa outra vida? Por mais que você tenha sido um exímio pai e mãe nessa encarnação e na outra, ele não conseguiu te perdoar. O problema está em você nessa encarnação? Não, mas na outra provavelmente. Então, a gente vai buscar um respaldo, alguma coisa assim que alivie, que diminua a dor que nós estamos sentindo, principalmente essas dores que vêm de outras pessoas. As outras pessoas que estão criando em nós, é problema delas, não é nosso. É fácil falar isso. Mas se as outras estão dando problema hoje, estão dando dor hoje, é porque provavelmente no passado quem causou essa dor fomos nós. Aquele inimigo do trabalho que fica te enchendo as paciências, tentando te tirar o juízo, vai saber o que foi que você já fez com esse inimigo lá do teu trabalho, que tá doido para arrastar o teu tapete, doido para ver você fora, desempregado, ganhando menos, mal com o patrão. Aquelas pessoas que ficam te desejando sempre o pior, né? Tem sempre alguém da família que não se contenta porque você tem uma casa, ou você tem um carro, ou porque você vai fazer uma viagem. Às vezes algum amigo próximo seu tá te invejando e você nem percebe. Essas pessoas que têm essa energia negativa em volta, não é à toa. Elas causam males pra gente e às vezes até doença. Às vezes a gente fica até doente por conta dessas pessoas. Mas aí é que tá. Não são as pessoas que estão deixando a gente doente. É a gente que está se permitindo ficar doente por conta delas. Então, Jesus dizia que para entrar no nosso coração, primeiro a gente tem que abrir a porta. E a porta, a maçaneta está pro lado de dentro. Somos nós responsáveis de abrir ou não esse coração. Para a pessoa entrar, ferir, machucar. Ou nos dar aquilo que nós gostaríamos também de oferecer. Amor, carinho, acolhimento, né? Bom, enfim. O meu materialzinho para fazer a palestra tá aqui. E aí vem o Francisco, hoje, segunda-feira, 5 dias, né, antes dessa primeira palestra que eu vou encarar, e conta essa historinha dele, dizendo que mesmo doente ele tentava mostrar bom humor, inclusive na arte e na música. Olha que interessante. Qual de nós consegue ouvir um barulho quando tem dor de cabeça? Ninguém.
né? Quer desligar tudo, quer ficar no silêncio absoluto, deitar e fingir de morto, né? Ele não, ele procurava alegria diante daquela tristeza. Eu me identifico muito com Francisco, mas muito mesmo, em todos os sentidos, assim, das histórias humanas dele, né? Da parte que ele já estava bem iluminado, não, porque eu já estou longe de alcançar. Mas essa parte humana dele, eu me identifico muito. Sexta-feira, semana passada, na segunda-feira, eu tive uma queda. Só tem uma janelinha aqui em casa que fica aberta. E choveu de lado, molhou meu quintal e eu não vi. Eu tava com uma sapatilha, eu só tenho 2 tipos de sapatilha que dá para andar. Nenhuma das duas são próprias para andar na rua, para vocês terem uma ideia. Nenhuma das duas eu posso andar na rua, né? Uma é um tecido leve em cima e uma borrachinha bem fina embaixo. Ela escorrega. Mas ela é tão leve que eu consigo sentir os passos. Então eu preciso dela e eu uso ela dentro de casa. E tem a sapatilha de pilates, que na verdade não é sapatilha, é uma meia. Que ela tem umas bolinhas embaixo, que ela é antiderrapante. Não deixa eu cair, mas é uma meia. Caiu uma gota de água nela, ela tá ensopada, né? Na segunda eu estava com a outra, que desliza, que eu estava usando dentro de casa e esqueci dessa janelinha aberta, que só tem uma janelinha aberta em casa. Eu esqueci. Choveu de lado, ficou uma pocinha de água desse tamanho assim. Eu pisei, um pé foi para frente, o outro foi para trás e eu ainda sentei em cima desse que foi para trás. O pé ficou desse tamanho. Na hora, com dor, vem aquele pensamento assim, meu Deus do céu, até quando, Senhor, eu vou ter que passar por isso? Eu não posso andar nem dentro de casa, porque na rua eu já não posso, não tenho sapato para andar. Minha aluna teve formatura esse final de semana, eu doida para ir lá dar um abraço nela, eu não pude ir na formatura da minha aluna porque eu não tenho sapato, porque eu não tenho firmeza nas pernas, eu tenho medo de ir para os lugares, as pessoas esbarrar em mim e eu cair. Falei, eu já não estou podendo sair. Agora, dentro de casa também eu não vou poder andar, como é que vai ser isso? É o primeiro passo, a revolta, né? Aí eu peguei, tirei a perna de baixo, né, da busanfa, botei pra frente, olhei o calcanhar desse tamanho. O Mike, pra variar, sempre vem, né? O Mike olhou, levantou a orelhinha dele, do tipo assim, de novo, né? O Mike tá cansado de ver eu cair. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, que eu tava indo fazer, terminei, voltei. Eu tava toda feliz, tava toda alegre. Acabou minha alegria na hora. Aí vim pra dentro, fiquei pensando, uma vontade de chorar, sozinha, não tinha ninguém pra conversar. Falei, quer saber? Vou colocar lá no Face. Tombo de novo. Aí pronto, já virou assunto. Aí todo mundo fica, você tá bem, não sei o quê, tá. E daquilo virou piada, né? Ah, você tomou pinga, para de beber, né? Isso daí é porque não dorme, fica nas noitadas. Aí, como meus amigos são tudo animados, eles me animaram e eu voltei a Patrícia. Eu voltei a ser a Patrícia que estava até antes do tombo. Então, o Francisco, ele busca artifícios para ele poder se restabelecer, para ele poder superar as dores dele, né, a doença. Aí, isso foi na segunda, quando foi na sexta, Patrícia vai lá no quintal, experimentando uma outra sapatilha, que também tá escrito que é de hidroginástica, mas eu nunca vi ninguém usar uma daquela, não. Ela é uma borracha mais firme no pé e embaixo antiderrapante. Aí eu tava experimentando ela, quando fui buscar uma pilha no fundo da minha casa. Eu tava vindo no corredor com uma pilha na mão, não tinha peso, não tinha nada. De repente, a ponta do pé, né, tá assim, na hora que eu fui levantar a ponta do pé, que eu fui colocar um pé para levantar assim, a ponta do pé bateu no chão. Aí o outro pé não segurou o impacto e eu fui de peixinho. Abri os braços e fui. Fui de cabeça, perto de um vaso. Graças a Deus não bati a cabeça no vaso. Porque se tivesse batido, eu já experimentei isso anos atrás, abre um rombo da testa. Aí eu já deitei no chão, chorei, aí já foi, não teve como. Chorei, não fiquei revoltada, falei, Senhor, que prova. Levantei, sabe aquele filme de guerra que o soldado bota o cotovelo no chão e sai andando? Foi desse jeito que eu saí arrastando o meu corpo até dentro da cozinha
para eu chegar no meu balcão, firmar os braços, puxar o corpo, levantar o corpo com tudo e tentar apoiar na perna. Se na hora que eu levanto com tudo a perna não apoia, eu caio de novo. Mas ali eu tô segura, tava em cima de tapete, né? Não ia me machucar tanto. Mas graças a Deus, eu apoiei, puxei o corpo com o braço e aí as pernas se firmaram, eu fiquei em pé de novo. Mas chorando. Porque aí, segundo tomo em menos de uma semana, tem que ter, né? Um desenvolvimento moral muito grande que eu não tenho. Fui para a sala, sentei, chorei, orei, falei, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Porque desse jeito eu vou acabar me machucando. E se eu ficar dependente de alguém, eu tô lascada, porque eu não tenho ninguém para ficar dependente. Ninguém vai me ajudar. Então, o Senhor me ajuda aí, eu tenho que ficar em pé. Então, assim, dependendo de como a gente sofre, a gente reage de forma diferente. E eu tenho procurado, através das leituras, através do exemplo de Francisco, olha que exemplo maravilhoso. Ele com dor, falando pro amigo dele, toca para mim, deixa eu ouvir uma música. Para tirar o foco da dor, para tirar o sofrimento dele através de uma outra coisa no pensamento. Só que aí, como eu fiquei abatida na sexta-feira, eu fiquei mais recolhida. Brinquei um pouquinho com cada pessoa, né? Quando foi no domingo, me passou pela cabeça o seguinte: é bom a gente ficar sozinho, que a gente fica pensando com tudo aquilo que acontece, né? Aí eu falei assim, quantas pessoas que nem eu estão precisando ouvir assim aquela frase, você tá bem? Né? Porque a gente manda bom dia todo dia, a gente fala boa tarde, boa noite, a gente brinca, mas dificilmente uma pessoa pergunta, você tá bem? Não é isso? Aí eu peguei no domingo, em vez de dar aquele bom dia, cheio de palhaçada que eu faço para os meus amigos, eu peguei e resolvi colocar lá. Eu tô bem, com a figurinha toda arrebentada, né? Porque eu caí 2 vezes, então minha figurinha estava toda arrebentada. Eu tô bem, mas e você? Como é que você tá? E mandei para cada amigo meu. Grande parte das pessoas responderam, eu tô bem, obrigado. Né? Tem outros que, hoje eu não tô bem não, por isso, por isso e por isso. Então tinha pessoas que precisavam falar que não estavam bem. E às vezes isso acontece, a gente tá precisando falar, mas ninguém pergunta. E às vezes só de falar alivia, melhora, ajuda. E tinha outras pessoas que simplesmente mandaram figurinha, que é o vício virtual, né? De mandar uma figurinha do tipo, ok, tá tudo certo, né? Beijo, amém. A pessoa às vezes nem leu o que você mandou. Te escreve coisas, manda figurinha que não tem nada a ver. Então eu percebo assim, são 160 pessoas que eu mando no WhatsApp, que eu mandei essa pergunta. Em grande parte eu tô bem, obrigado, que bom. Mas tinha uma pequena parte que precisava conversar. Cada qual com um problema diferente do outro. Um com o pai no hospital, o outro porque a vida tá difícil economicamente, o outro porque tá com um problema com a ex-mulher, cada um com um problema diferente um do outro. E aí cabe aquela frase que eu sempre falo com Deus quando eu levanto: Senhor, só me levanta daquela cama se eu for útil. Mesmo estando com o meu problema de saúde, mesmo estando triste, com 2 tombos em uma semana, né? Eu tive ouvidos para poder ajudar os meus amigos, para poder dar uma palavra alegre para eles, uma palavra de incentivo. E vendo a dor do outro, eu coloco a minha dor no bolso, porque ela se torna muito pequena. A dor do outro ajuda a gente também a superar a nossa dor. Eu não desejo mal para ninguém, mas quando tem alguém ruim, eu acho bom porque eu aprendo com a doença do outro, com o problema do outro. Eu vejo que ele está enfrentando algo muito maior do que o meu. E isso faz com que eu entenda que eu podia estar naquela situação. Então, do que eu estou reclamando? A minha situação ainda está melhorzinha. Do colega ali está pior. Então, as dores, né? Elas não vão trazer total alegria para nós, de forma alguma. Vai ter a revolta, vai ter o choro, vai ter tristeza. O que não pode ter é isso aqui, ó. Ai, agora não quero fazer mais nada, não. E eu conheço gente assim, que tá parando. Dói, eu não quero fazer mais nada, não. A dor me deixa irritada. A dor me deixa sem ânimo. Não, limpar a casa, não quero mais limpar a casa. Fazer comida, não quero mais fazer comida. Eu tô dizendo de pessoas que tinham o hábito de limpar de casa ou de fazer comida.
Eu nunca gostei de fazer comida, então eu não gosto mesmo. E se eu fizer, sai ruim. Mas tem coisas que eu fazia e que eu não posso parar de fazer. Eu sempre limpei a minha casa. Com dificuldade ou não, eu vou continuar limpando. Vai demorar 2, 3 dias para limpar um cômodo? Demora. Eu não tenho pressa mesmo. Então, nesse meio tempo, da semana passada para cá, eu passando por esses perrengues, eu já conversei com tantas pessoas com perrengue ainda maior. Hoje de manhã, eu e meus casos de Uber, só para terminar, 30 minutos de vídeo. Nossa senhora, daqui a pouco é uma palestra, né? Hoje cedo mesmo eu peguei um Uber, onde eu fui falar para ele assim, nossa, eu me arrependi de não ter colocado meu corrimão mais perto da guia, porque eu ia impedir passagem de pessoas. Mas como tem uma árvore ali na frente de casa, provavelmente ninguém nem passa ali. E eu fico precisando da